Eu sou o Jonas, um simples motorista de Uber aqui no Rio de Janeiro. Não imaginava que no Carnaval de 2023 a minha vida ia virar de cabeça para baixo. Tinha sido um dia de trabalho normal até aquele ponto, com o trânsito lotado e as ruas vibrando com a energia do Carnaval. Estava cansado, mas também animado, porque o movimento estava bom e o dinheiro com a alta demanda parecia ser ótimo. Até que, por volta da madrugada, uma corrida surgiu na tela do meu celular. O pedido estava bem longe, quase no fim da cidade, em uma rua afastada, mas, como sempre, aceitei. O trânsito já começava a diminuir e eu mal sabia que essa seria a última corrida que eu faria e que ela iria me mudar para sempre. Quando cheguei ao ponto de encontro, o cenário era bem estranho. A rua estava praticamente deserta, iluminada apenas pelas luzes fracas dos postes. A mulher que entrou no carro me causou uma sensação estranha imediatamente. Ela parecia estar em outro mundo, como se o carnaval fosse um cenário distante demais para ela. Tinha umas tatuagens no pescoço com desenhos que me pareciam muito antigos, quase rituais, e uma expressão vazia. Eu sabia que algo estava fora do lugar, mas a verdade é que no começo achei que ela fosse apenas uma pessoa comum querendo aproveitar a festa, talvez mais tranquila que o normal. Ela se acomodou no banco de trás e, com a voz rouca e fria, me pediu para levá-la até um local bem isolado, uma área de morros, longe de qualquer sinal de movimento. O pedido me soou estranho, mas como qualquer motorista, aceitei sem questionar. Após deixar a mulher naquele lugar deserto e afastado, algo me incomodou profundamente. A sensação de estar sendo observado não me abandonou, e o silêncio que se instalou naquelas ruas estreitas e mal iluminadas era mais opressor do que eu gostaria de admitir. Estava voltando para a cidade quando recebi uma nova solicitação de corrida. Era para retornar ao mesmo ponto onde a deixei. Fui sem pensar muito, achando que ela tivesse se perdido ou precisando de ajuda. No caminho de volta, comecei a sentir uma pressão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas o que me esperava, eu jamais poderia imaginar. Chegando ao ponto, a mulher estava parada, como se já me esperasse. Ao entrar no carro, ela parecia diferente. Seus olhos estavam mais arregalados, seu corpo estava tenso e seu cheiro era forte, como de algo podre. O que me chamou a atenção logo de cara foi sua voz, rouca e quase inaudível, sussurrando coisas sem sentido, como se estivesse falando com alguém que não estava ali. Eu olhei para ela pelo retrovisor e quando seus olhos se encontraram com os meus, um arrepio percorreu minha espinha. Era como se o tempo tivesse parado e eu sentisse algo maligno dentro daquela mulher. A sensação de estar em perigo se intensificou. De repente, ela começou a rir. Não era um riso qualquer, mas algo profundo, perturbador, quase sobrenatural. Ela disse que fazia parte de uma seita e o que eu estava presenciando era só o começo de algo que eu não entenderia. À medida que ela falava, sua voz parecia mudar. Cada palavra, mais arrastada, parecia se tornar mais densa, como se algo tivesse tomado conta dela. Eu estava tentando me concentrar no trânsito, mas a tensão era palpável. Ela começou a se mover de forma estranha, seus braços se contorcendo em posições impossíveis, enquanto falava em línguas que eu nunca tinha ouvido. Comecei a suar frio, meu corpo inteiro estava tenso e a estrada parecia mais escura a cada quilômetro que eu percorria. Ela começou a murmurar algo sobre rituais e então, sem aviso, o carro simplesmente parou. As luzes apagaram, o motor morreu de repente e eu fiquei no completo escuro. O silêncio era absoluto e o medo se tornou uma presença visível dentro do carro. Foi nesse momento que o comportamento dela ficou ainda mais insano.
Ela se jogou contra os bancos, se debatendo de uma maneira que parecia sobre-humana. Suas mãos, antes delicadas, agora estavam rasgando os estofados do meu carro, como se quisesse destruir tudo ao seu redor. O barulho dos tecidos rasgando me fez pensar que minha mente estava se despedaçando também. Ela olhou para mim com uma expressão demoníaca, os olhos brilhando, como se houvesse algo mais dentro dela. Eu não sabia mais o que era real. Ela não parava de gritar, dizendo coisas que não conseguia entender. Mas o tom de sua voz era o de quem estava possuída. Senti uma força, algo além do normal, tentando puxar o controle da situação para ela. Eu estava completamente sem saída. Eu olhei ao redor, desesperado, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. A mulher estava em um estado de frenesi, mas de alguma forma, o que me aterrorizava não era só sua violência, era o que ela dizia. Você não entende. Eu sou o sacrifício. Ela repetia com uma voz que parecia vir de outro lugar, como se estivesse distante e próxima ao mesmo tempo. O tempo parecia estar se distorcendo, cada segundo se arrastava, como se horas tivessem se passado. Foi então que, no meio daquele caos, ela fez algo ainda mais incompreensível. Olhou diretamente para mim e disse com um sorriso torto: "Você vai ser o próximo a desaparecer." Os últimos fios de sanidade começaram a se soltar dentro de mim. Eu queria gritar, mas meu corpo não respondia. Minha mente estava em guerra, tentando entender se o que eu estava vivendo era real ou uma alucinação. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o carro de repente deu partida sozinho. O motor ligou com um som abrupto e as luzes do painel voltaram a acender. A mulher, ainda com os olhos arregalados e fixados em mim, desapareceu no ar, como se fosse engolida pela noite. Em um piscar de olhos, ela não estava mais lá. O carro estava vazio e eu, imobilizado de medo, só consegui continuar dirigindo. A sensação de pavor foi tão intensa que parecia que algo me observava, algo do além. Mas quando olhei para trás, não havia nada. Conforme eu dirigia de volta para a cidade, meus olhos não conseguiam se desviar do retrovisor. Cada vez que eu olhava, algo em meu peito apertava, como se ainda houvesse algo ou alguém atrás de mim. Eu não sabia mais o que era real. Minha mente estava completamente quebrada por aquilo que eu tinha acabado de testemunhar. Quando cheguei à delegacia, eu contei tudo. A mulher, o carro que parou sozinho, a violência, as palavras que me assombravam. Mas os policiais me olharam como se eu fosse um caso perdido, alguém tentando justificar um comportamento estranho. Eles não acreditaram em mim. Disseram que era possível que eu estivesse cansado, ou até mesmo sob o efeito de alguma substância, mas não conseguiam entender a gravidade do que estava acontecendo. O caso foi arquivado. Durante os meses seguintes, fui assombrado por pesadelos e um medo profundo de que algo estivesse me observando. A mulher não foi encontrada e a polícia nunca conseguiu descobrir mais sobre ela. Eles investigaram, é claro, mas nada mais apareceu. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas algo em mim mudou. Eu abandonei meu trabalho de motorista e mudei de cidade, tentando deixar para trás as lembranças daquela experiência. Nunca mais fiz corrida durante o carnaval, nem sequer fui perto de lugares afastados à noite. O medo ainda me persegue e a sensação de que a mulher está esperando por algo me assombra até hoje. Eu não sei se ela existiu de verdade ou se foi um pesadelo, mas uma coisa é certa: eu nunca mais quero saber.